Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais uma aula no Se Liga da Educação. A aula de hoje, nós vamos falar sobre o lixo. Eu sou a professora Raquel Rezende, de Geografia. Então, o nosso tema, nós vamos falar sobre relacionar a produção de lixo doméstico ou da escola aos problemas causados pelo consumo excessivo e construir propostas para o consumo consciente, considerando a ampliação de hábitos de redução de uso e reciclagem, descarte de materiais consumidos em casa, na escola e no entorno. Então, o primeiro conceito que a gente vai falar aqui é sobre o que é o lixo, né? Então, o lixo é todos os resíduos gerados pela atividade humana, que é considerado sem utilidade e que entrou em desuso. Então, não é só o lixo que a gente gera na nossa casa. Todo produto que a gente consome também gera o lixo. O lixo é um dos mais graves problemas ambientais do século XXI. Né? Nós, do Brasil, nós somos o terceiro país que mais produz resíduos sólidos, né? Para vocês terem uma ideia, o brasileiro, ele em média, ele gera 1,5 kg de lixo por dia. Então, quando a gente fala que é um problema ambiental sério para o século XXI, é um dos problemas mais sérios mesmo, que a gente tem que criar hábitos para ver se a gente resolve esse problema. Tipos de lixo. Então, a gente vai ter alguns tipos de lixo diferentes, né, de acordo com o que a gente produz. O lixo ele pode ser classificado em orgânico, que é o lixo que vem dos restos de animais, de alimentos, folhas, sementes, papéis e madeira. Então, todo alimento que a gente consome, a casca, né, o resto da fruta, de legumes, esses são os orgânicos. O que quer dizer isso? Né? Que eles são fáceis de se decompor na natureza. O outro tipo de lixo que a gente tem é o inorgânico, né? Que eles podem ser recicláveis ou não. Então, a gente vai ter, como os recicláveis aí, a gente vai ter os plásticos, os metais, os vidros, né? E como não recicláveis, a gente vai ter papéis úmidos, por exemplo, né? Ou muito sujos, embalagens de produtos que ficam grudados, né? Então, esse tipo de material a gente não consegue reciclar. E os tóxicos, né? Que são as pilhas, as baterias e as tintas. Pilhas e baterias, hoje, eles são também chamados de lixo, né? Que são os lixos eletrônicos, que são prejudiciais aí na saúde. Então, dependendo do lugar que eles são jogados, né? Eles vão soltar um produto tóxico que vai causar problemas para o solo, né? Para a água, para os animais, gases, né? Então, ele tem um destino certo que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Hoje, né? A gente já tem aí a coleta seletiva desse material tóxico, né, que de vez em quando a gente tem um determinado lugar, muitas vezes a gente tem até na escola uma caixinha ou no comércio do bairro, né, um lugar onde que a gente possa descartar esse tipo de material. E o altamente tóxico, que são os nucleares e os hospitalar. O hospitalar é remédios, seringas, agulhas, né, esses aí têm um destino do lixo totalmente diferente dos outros, né? Não é uma coleta comum, vai ser uma coleta específica. Então, quanto mais consumimos produtos, mais lixo é gerado. O hábito de comprar coisas com exagero, sem necessidade, é chamado de consumismo. Nós vivemos numa sociedade altamente consumista, né? A gente compra além daquilo que a gente precisa, né? Sem necessidade, e isso vai gerando lixo. Hoje os produtos, eles são produzidos para durar pouco, né? Eles são descartáveis, e isso causa o nosso consumismo também, né? Então, a gente vai consumir muito, a gente vai gerar mais lixo. Então, o que a gente pode fazer para resolver esse problema, né? Nós podemos ter atitudes que contribuem para diminuir a quantidade de lixo que produzimos, colaborando para diminuir esse problema ambiental. Mas como que a gente pode fazer? Então, a gente foi desenvolvido, né, para ficar mais fácil para a gente estar lembrando como que a gente vai fazer isso, os 5 R's. O que são os 5 R's? O primeiro, repensar.
a gente tem que repensar nossos hábitos de consumo. Antes de comprar qualquer produto, devemos pensar, eu preciso mesmo? Isso é necessário para o meu dia a dia? Eu estou precisando? Né? Qual vai ser o uso disso no meu dia a dia? Então, muitas vezes, né, as propagandas de televisão, por exemplo, elas influenciam a gente a querer comprar alguns produtos, né? Principalmente as crianças, né, que são os maiores consumidores. As propagandas são direcionadas geralmente para a criança, que ela fica querendo aquele produto e acaba convencendo os pais a comprar e muitas vezes aquele produto não é necessário. Recusar. Outra atitude que a gente pode ter é recusar produtos feitos com materiais que prejudicam o meio ambiente, dando preferência aos que são feitos de materiais recicláveis, né, que podem ser reaproveitados. Então, é recusar mesmo. Quando a gente vai no supermercado, quando a gente vai comprar algum produto, hoje, né, todos os produtos, eles têm na embalagem como que eles são feitos. Né? Então, é fácil da gente identificar qual que é o produto ali que vai ser reciclado e aquele que vai prejudicar o meio ambiente. Reduzir. Quando escolhemos produtos com maior durabilidade, com embalagens retornáveis, também ajudamos a reduzir a quantidade de lixo produzido. Um dos fatores aí que a gente vê muito, né, é sobre a sacolinha de plástico, como que ela deve ser evitada no nosso dia a dia. Quando a gente vai no supermercado, quando a gente vai fazer uma compra, né, levar a nossa embalagem, né, para a gente não estar gerando tanta lixo, né, uma quantidade tão grande de resíduo. E escolher também a durabilidade do produto. Como eu falei, hoje os produtos eles são feitos para durar pouco, né? São os produtos descartáveis. As embalagens, principalmente, são descartáveis. Hoje a gente compra, às vezes, um produto que ele tem 3, 4 embalagens, né? Tem chocolates que a gente compra uma caixinha de chocolate, dentro tem um chocolate com uma embalagem, com outra embalagem, né? Então, para a gente ficar atento a tentar reduzir aí esse consumo. Reutilizar. Né? Podemos reutilizar objetos que seriam descartados com um pouco de criatividade. É possível dar um uso diferente para esses objetos. Né? Então, aqui na imagem aqui, a gente tem um brinquedo feito com papelão. Né? Então, a gente pode estar dando destino diferente aos resíduos na nossa própria casa. Né? Muitos artistas também, eles usam os resíduos para produzir suas obras de arte, né? A gente vê obra de arte aí com pneu, às vezes com botão, né? Que era para ser um lixo e ele acaba virando obras de arte. Então, o último R aí é o reciclar, né? Consiste em reaproveitar o material de objetos que seriam descartados. O plástico, por exemplo, pode ser reaproveitado na fabricação de novos objetos de plástico. Aqui na imagem, por exemplo, né, tem uma imagem de uma cadeira feita de plástico, né, que foi reaproveitado. Então, a gente tem alguns objetos aí que podem ser, alguns resíduos, né, que podem ser reaproveitados, que é o plástico, o alumínio, né, a latinha de alumínio, o vidro. Todos esses resíduos, eles podem ser reciclados e transformar em outro produto. Né? Eu não sei se vocês sabem, por exemplo, os tubos de pasta de dente, eles são recicláveis. Né? Eles podem ser transformados em brinquedos de parquinho, né? Aqueles brinquedos escorregadores, a gangorra, né, de plástico, são feitos com o tubo de pasta de dente. Então, quando a gente for jogar um tubo de pasta de dente no lixo, a gente pensar, não, isso aqui pode ser reciclado. Então, a gente ter um destino correto para esse tipo de resíduo. Para isso, gente, a gente tem que ter a consciência da coleta seletiva. O que é a coleta seletiva? É separar, né, os materiais recicláveis e os não recicláveis e o lixo orgânico. Então, aqui a gente tem, né, as lixeiras do destino correto do lixo, o plástico, o papel, o metal, o vidro e o orgânico. Esse tipo de lixeira é muito comum a gente ver nas vias públicas, né? Nos lugares onde a circulação de pessoas é grande. Na escola também a gente vê esse tipo de
de lixeiras. Mas na casa da gente mesmo, a gente não precisa ter esse tanto de lixeira, né? A gente pode separar o lixo de duas formas, o úmido e o lixo seco, né? Que o caminhão, na coleta, na hora da coleta, ele vai dar o destino correto, né? Na hora que ele chega lá no destino, ele vai ser, vai para a usina de reciclagem, né? E lá, as pessoas que trabalham lá é que vão separar o lixo, o vidro do plástico, né? Do metal. Então, a gente não precisa ficar preocupado, assim, eu não consigo fazer coleta seletiva em casa porque eu tenho que ter 5 lixeiras. Não, a gente pode ter 2 lixeiras e dividir só de 2 formas, né? O lixo úmido e o lixo seco. Quando a gente adquire um produto, a gente tem que pensar como que ele chegou até mim e qual que vai ser o destino dele depois que eu usei esse produto, né? Então, por isso que a gente tem que pensar para onde que vai esse produto depois que eu não quero mais usar ou que ele já não me serve mais, né? Então, a gente vai ter alguns destinos para esse lixo, que vai ser o lixão, é um tipo de destino, né? Hoje não se usa muito lixão mais, né? A lei não permite que os municípios tenham lixões. Então, são grandes depósitos de lixo a céu aberto. Então, a imagem aqui já está mostrando, ele fica a céu aberto, propenso aí a animais peçonhentos, né, ratos, os urubus. Isso causa várias doenças, né? Além dele produzir o chorume, né? O lixo, ele produz o chorume, que é um líquido produzido pelo lixo que é altamente tóxico. E quando ele fica assim a céu aberto, não tem o controle do chorume, ele acaba indo para o lençol freático e poluindo a água subterrânea aí, né, que vai para os rios. Então, acaba a gente usando indiretamente uma água suja por causa dos lixões. Os aterros sanitários, né? O lixo é depositado e compactado e coberto por terra. Então, como que é o destino do lixo pelo aterro sanitário, que é hoje o maior destino de lixo no Brasil, né? A máquina faz um buraco, né? No fundo desse buraco a gente vai ter uma manta asfáltica, que não vai deixar o chorume infiltrar no subsolo. E ali o caminhão do lixo vai trazendo o resíduo e vai jogando depois camadas de terra e compactando esse lixo, né? Vai formando camadas. Então, vai ter um determinado período que esse aterro vai perder a vida útil, né? Ele não vai ter mais como jogar lixo ali. Então, vai ter que abandonar aquele aterro e conseguir um outro terreno para fazer outro aterro sanitário. Então, é outro problema que a gente tem aí, né? A gente não tem tanto espaço mais para estar colocando tanto lixo. E a incineração, né? A incineração é quando a gente queima o lixo. Quando eu falei lá na frente do lixo hospitalar, o lixo nuclear, por exemplo, né? O destino dele é mais na incineração. Como é um lixo né, que vai trazer problemas, então ele é queimado. E as cinzas dele depois é reaproveitada de alguma forma. E a gente tem também a compostagem, que é o destino do lixo orgânico, né? Que é aquele que a gente falou lá na frente, que é o lixo produzido no nosso dia a dia, na nossa casa, né? Que é o resto de frutas, de casca de legumes. Né? E como que ele é feito, né? A gente pode colocar numa caixa com terras. Isso é muito comum. Né? Nas escolas a gente costuma trabalhar com a compostagem, né? E em casa também dá para a gente fazer, né? Com caixa de papelão, ou quem tiver interesse assim, de fazer, a gente já consegue comprar, né, a compostagem no mercado e fazer essa transformação aí do produto orgânico em composto orgânico. O que é composto orgânico? É o adubo, né? A gente pode aproveitar e colocar nas plantas em casa. Aqui o tempo de decomposição de alguns elementos que a gente tem aí, né, que a gente descarta. Então, a gente tem lá o papel, né? O papel, ele demora até 6 meses para ser decomposto na natureza. O filtro de cigarro, né? Hoje a gente quase que nem vê mais filtro de cigarros assim, mas ele demora 5 anos para se decompor. Os chicletes, né? A gente gosta muito
os adolescentes, as crianças gostam muito de chupar uns chicletes e jogar os chicletes no chão, né? Fora que os chicletes, além dele causar uma má impressão no chão, ele demora 5 anos para se decompor. O plástico é 100 anos. Então, gente, o plástico é um dos maiores vilões do lixo, né? Os oceanos, se a gente for prestar atenção, né? Os oceanos hoje, um dos maiores problemas que a gente tem nos oceanos é a questão do lixo de plástico. Porque a gente joga uma garrafinha na rua de plástico, vem a chuva, aquela garrafinha vai para o bueiro, né? Entope o bueiro, dá enchente. Quando ela chega no rio, por exemplo, ela demora 100 anos para decompor. Então, ela chega até no oceano. No oceano, ela vai formando ilhas de lixos, né, de plástico, e quando não prejudiciais para os animais marinhos, né? A gente vê muita imagem aí de animal com tartaruga, né, com plásticos, né? Muitas vezes, quando os veterinários vão abrir aí um bichinho, né, que morreu no mar, né, a gente vai ver que ele morreu asfixiado ou até mesmo porque ingeriu uma grande quantidade de plástico. Os pneus, né, a borracha, tempo indeterminado, né, a gente ainda não sabe, porque o pneu, a borracha é um produto novo, né? Então, a gente ainda não sabe quanto tempo que ele demora para decompor, porque a primeira borracha, o primeiro pneu que a gente teve, ele ainda está aqui, né? Então, a gente ainda não sabe o tempo que ele gasta para ser decomposto na natureza. O vidro, ele demora 1 milhão de anos, né? Quantas gerações nossa vai passar por aqui para estar com o mesmo vidro vai estar aqui, né, na Terra, prejudicando aí o meio ambiente. E aqui, né, eu trouxe essa imagem aqui. O que eu faço com o meu lixo? Para a gente ficar pensando aí, que muitas vezes a gente né, joga, como eu falei, o lixo na rua, né? Sendo que a gente deve procurar uma lixeira, né? Carrego comigo até encontrar uma lixeira. Esse seria a nossa atitude ideal em relação ao lixo, né? Reduzir a quantidade de lixo que a gente produz. Se a gente estiver produzindo, a gente dá um destino correto para esse lixo e mesmo assim, eu não consigo reduzir tanto, mas eu tenho que saber onde que eu vou colocar esse lixo, né? Não adianta eu ter pensamentos, né, de ajudar o meio ambiente e na prática a gente não fazer. Então, a gente tem que dar um destino correto para o lixo. Não jogar lixo nas ruas, né, e usar o mínimo de produtos que gera muita quantidade de lixo. Então, eu vou voltar. Essa imagem, por exemplo, né, é uma imagem que a gente não quer ver. A terra toda cheia de lixo, né? Porque quando a gente fala assim, eu vou jogar o lixo fora, e você está andando de carro, joga o lixo do lado de fora. Não tem fora, a terra não tem fora, está tudo dentro da terra. Então, a gente tem que estar preocupado como que a gente pode ajudar, né, o meio ambiente através do menos consumo e menos geração de lixo que a gente pode ajudar. Então, aqui vai ficar a questão para vocês aí, né? O que eu faço com o meu lixo? Eu carrego comigo até uma lixeira, né? Para a gente dar um descarte correto ao lixo. Aqui eu vou ter as referências, né, que eu usei para a aula de hoje. E até a próxima aula e obrigada!